Olá pessoal, agora vamos falar um pouco nesse curso de eletromagnetismo sobre a lei de Faraday e a correlação com a lei de Lenz. O Michel Faraday, ele era um cientista que vivia na Inglaterra, e o Joseph Henry, nos Estados Unidos, iniciaram os experimentos associados ao campo magnético. Inicialmente, o Faraday pensou que, como uma corrente contínua gera o campo magnético no espaço, como Oersted tinha visto, um campo magnético constante no espaço geraria corrente. O que ele verificou que essa ideia não era consistente com os experimentos. Por outro lado, durante os experimentos, verificou-se que quando se aproximava o campo magnético gerado por um ímã de uma espira metálica, aparecia uma corrente transitória durante o movimento de aproximação ou afastamento de ímã. Se fosse um anel aberto, quando você aproximava o ímã, dependendo da rapidez ou da taxa de variação da aproximação do ímã com o tempo, você poderia até ter, num anel aberto, uma pequena faísca. O Faraday verificou que a variação do fluxo magnético gerava, numa espira metálica aberta, uma tensão. Se essa espira estivesse curto-circuitada, uma corrente era induzida e essa corrente gerava um campo oposto ao que a criava. Então a ideia de Faraday é que, com um anel aberto, não fechado, aberto, ao aproximar o ímã, você criava nessa abertura do anel uma DDP, uma força eletromotriz induzida. Se você curto-circuitasse, ou seja, fechasse o anel, apareceria uma corrente induzida. A ideia de Faraday, então, caminhou para a ideia de fluxo. Ele entendeu que o que passava naquela área era o aumento ou diminuição do fluxo do campo magnético que tinha sido previsto lá pelo Biot-Savart e determinado pelo Ampère. Então, ele passa a estudar isso e mostrar a seguinte relação. Ele percebe-se que essa força eletromotriz que aparece no anel quando ele está aberto é proporcional à taxa de variação do fluxo magnético com o tempo. E essa proporcionalidade é negativa, ou seja, quando a taxa de variação é alta e positiva, a DDP é negativa. Quando a taxa de variação é lenta ou pequena e negativa, então a força eletromotriz é negativa e pequena. E veja o que é o fluxo. É o campo passando por uma área, mas esse é um fluxo aberto, é um fluxo por uma seção transversal. O que acontece então? O que vem é que Lenz, que é um outro cientista, percebe que ele pode elaborar um pouquinho melhor essa ideia junto e fala o seguinte: olha, essa força eletromotriz que é induzida no anel, ela é responsável por impulsionar a carga que tiver no anel, no caso elétrons, gerando uma corrente. E essa corrente produz um fluxo magnético que oposto ao fluxo magnético que originou. Por que isso? Pela lei de Ampère, que percebe que quando a corrente gira nesse sentido, pela regra da mão direita, você vê que se a corrente está girando para cá, você vai ter um fluxo nesse sentido, oposto, esse fluxo vermelho. Então, o Lenz fala isso. Ele fala: a corrente induzida gera um campo oposto àquele que a originou. Mas quem tem a ideia que é mais relevante aqui é o Faraday. O Faraday tem a ideia que a força eletromotriz é proporcional à taxa de variação do fluxo magnético nessa seção. Se tiver um anel aberto ou fechado, isso é só uma questão de montagem. Mas o que é importante é que a variação do fluxo gera uma força eletromotriz e de sinal contrário à taxa de variação. Se a taxa de variação for positiva, a força eletromotriz é negativa. Se a taxa de variação com o tempo for negativa, a força eletromotriz é positiva. Então essa é a grande ideia, a grande contribuição do Faraday. Por isso a lei é chamada lei de Faraday. O Lenz, ele elabora um pouco mais, dando essa ideia, quando o anel está fechado, que gera uma corrente induzida.
mas a corrente induzida é gerada por causa do potencial que foi induzido pela lei de Faraday. E aí o que você pode ver aqui? Aqui aparece uma coisa interessante. Essa força eletromotriz, ela é dada em volts. Como nós sabemos, volts é o quê? Energia potencial dividido pela carga. Então é joule por coulomb. Ora, mas a energia potencial é a força elétrica vezes a distância nesse circuito fechado que está aqui. Porque essa ideia é para uma seção fechada. Então é uma circuitação. Então a força, o trabalho da força elétrica nessa circuitação é que fornece energia potencial. Se você divide pelo número de carga que está lá, você tem o potencial. Ora, mas nós sabemos que a força dividida pela carga de prova nada mais é do que o campo elétrico. Então, na verdade, você está calculando o trabalho do campo elétrico nessa circuitação. E aí aparece uma correlação super importante, que é essa. A circuitação do campo elétrico nesse circuito TL, que é, por exemplo, que expira, é menos a taxa de variação do fluxo magnético com o tempo. E essa vai ser, então, mais uma lei de Maxwell que vai aparecer. Queria agradecer a todos e desejar a todos um bom trabalho.